E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Acabamos de entrar no livro de Romanos. Os 4 primeiros capítulos se constituem o nosso objeto de estudo para o dia de hoje. Você já ouviu falar da parte da teologia que estuda sobre a doutrina da salvação? A parte da teologia que estuda essencialmente sobre o assunto salvação chama-se soterologia. E quando você vai estudar soterologia, assunto da salvação, essencialmente o livro abordado para lidar com este assunto é o livro de Romanos. O livro de Romanos, uma vez tendo a compreensão adequada a respeito dele, permite que o indivíduo tenha paz por conhecer bem a graça de Deus e reconhece o papel das obras no que diz respeito a serem o resultado, estas obras, o resultado de termos sido alcançados pela graça. Enfim, proporciona o perfeito equilíbrio da vida cristã. Aqui no capítulo 1 de Romanos, eu gosto demais do verso 16, quando Paulo declara: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. A palavra utilizada para poder é dinamis, que dá origem a dinamite. O evangelho é uma explosão na vida do crente e lembre-se, ele, como uma explosão, nos destrói completamente e ele, o Senhor Deus, como oleiro, ele tem a capacidade de reconstruir-nos e fazer-nos um vaso novo. É assim que funciona. A graça de Deus nos alcança onde nós estamos, mas ela não nos deixa lá no meio da lama. Nos retira o Senhor do meio da lama e nos coloca sobre um lugar seguro, sobre a rocha. E Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. Tem muita gente que tem constrangimento de falar a respeito da sua fé, de se autodeclarar como adventista, como servo de Deus. Paulo não tem nenhum constrangimento. Sabe por quê? Porque é o poder de Deus. Tem tanta gente que faz coisa coisa realmente maléfica e não tem vergonha do que faz. Você abraça a salvação, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e teria medo de confessá-lo publicamente? Constrangimento? Paulo diz: eu não me envergonho. Ei, existem muitas outras coisas pelas quais nós temos que nos envergonhar, mas vergonha contra o evangelho, de modo algum. É o poder de Deus e eu não me envergonho disto. Quando entendermos bem o conceito, o conteúdo da mensagem de Deus para a nossa vida, constrangimento a respeito deste conteúdo é algo que não vai existir se compreendemos bem este conteúdo chamado Evangelho. Você tem algum constrangimento em ser taxado como cristão, como guardador do sábado, como aquele que quer ser fiel e obediente ao Senhor? Há algum constrangimento da tua parte concernente a isso? Então avalie se você conhece o Evangelho de verdade. O capítulo 1 de Romanos é muito poderoso. Se você avança logo nos versos seguintes, após a consideração do verso 16, você vai ver que Paulo entra no assunto da ira de Deus, que do céu se manifesta a ira do Senhor, e Deus está irado contra o pecado e quer eliminar o pecado. Então, se você não quer ser eliminado junto com o pecado, recorra a Jesus, que pagou o preço pelos teus pecados, e ele te livrará da ira de Deus. Você escolhe se você é alvo da ira ou se você é alvo do amor. Eu prefiro ser alvo do amor de Deus, que me resgata do pecado e, consequentemente, me livra da ira. Mesmo porque a ira de Deus contra o pecado exige morte. Por isso Jesus morreu, para que eu não fosse alvo da ira, mas somente do amor. Também há, obviamente, uma concepção teológica de que a ira é uma outra face do amor. Enfim, deixando os detalhes um pouco à parte para irmos no cerne da questão do capítulo 1, eu quero considerar contigo, porque o verso 20 diz assim: os atributos invisíveis de Deus, como também o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Ou seja, a criação
revela os atributos de Deus. A criação é boa porque Deus é bom. A criação é eficaz porque Deus é eficaz. A criação é perfeita porque Deus é perfeito. Os atributos de Deus são reconhecidos por intermédio das coisas que ele criou. Por isso, a tentativa do diabo em minimizar o papel de Deus como criador ou simplesmente extinguir, dizendo que somos resultado de um processo evolutivo ou de um acidente no percurso do mundo natural. Um acidente denominado Big Bang, uma grande explosão. Ou seja, se o diabo sabe que nós conhecemos a Deus, entre outras coisas, também pelas coisas que ele criou, é muito válido que ele construa um discurso na direção de que Deus não é o Criador. Isso é, se Deus existe, diz ele por aí, utilizando algumas pessoas pseudo-intelectuais. Tendo isso em vista, você observa que Paulo ele vai enxergando a calamidade da pouca moralidade humana ou do quão baixo desce o ser humano por um único motivo: a criatura se colocou no lugar do Criador. Então, se Deus disse macho e fêmea, todavia eu não creio num Criador, então eu também não creio em macho e fêmea. Então pode ser macho com macho, fêmea com fêmea, e eu passo a desconsiderar a referência, porque se Deus não existe, ou se ele existe, mas não interfere na minha vida no sentido de que eu sou o resultado de uma evolução e não de uma criação planejada, então ele não pode arbitrar, por exemplo, sobre a minha sexualidade, já que ele não me criou, eu sou o resultado do acaso. Percebe como a criatura se coloca no lugar do Criador, estabelece novos padrões, como se esta criatura fosse de fato o Criador, e daí então não há mais parâmetro. Deus não é o Criador, foi ele que fez o sábado? Não, mas eu não creio nele como Criador. Foi ele que fez casamento? Não, casamento não é uma coisa válida, porque eu não fui criado, eu sou resultado de um processo evolutivo. Então a tragédia da humanidade se instala aqui. A seguir você vai ver no capítulo 2 sobre o justo juízo de Deus. Paulo também trabalha neste mesmo capítulo a questão dos judeus e a lei, e vale muito a pena lembrar o quanto o judeu é tremendamente focado na lei, e a lei como instrumento de salvação. Você percebe que eles acreditam dentro da soterologia, doutrina que estuda a salvação na parte da teologia, eles, os judeus, acreditam que as boas obras te qualificam para a salvação. Então você tem que fazer muitas coisas boas para você ser qualificado como salvo. E por isso eles batem tanto no peito dizendo que são filhos do pai Abraão. E isso é um regozijo muito grande, porque Abraão conseguiu tantas coisas boas, mas tantas coisas boas, que além de suas boas obras servirem para ele, Abraão, também é estendido a todos os seus descendentes. Por isso o orgulho muito grande de ser filho de Abraão. As obras de Abraão são obras que refletem na minha vida, no sentido de que os pontos, entre aspas, que ele acumulou no céu, são pontos que estão sobrando, inclusive podem ser creditados na minha conta para quitar a minha dívida lá em cima. Olha o raciocínio. Enquanto a teologia da salvação proposta por Cristo é algo completamente diferente. E tendo esse contexto em vista, você percebe que ele estabelece um discurso no capítulo 4 de Abraão como sendo justificado pela fé, embora todo o indivíduo judeu queria a aceitação de Deus não pela fé, mas pelas obras, especialmente falando de circuncisão. Ou seja, se o indivíduo é circuncidado, ele fez o que devia ser feito para ser caracterizado como salvo. E aí Paulo tece um comentário dizendo que Abraão é justificado pela fé e não pelas obras, como por exemplo a circuncisão. Mesmo porque você percebe que Paulo vai avançar no discurso da salvação ao longo de todo o livro de Romanos. Estaremos verificando que até mesmo as nossas boas obras funcionam, conforme disse o profeta Isaías, como trapos de imundície. E Paulo vai declarando: não há nenhum justo sequer, ninguém que faça o bem, porque até quando a gente faz o bem, o faz na pretensão de demonstrar que somos melhores do que os outros. E Paulo diz: fazendo o bem com essa intencionalidade toda torta de querer
se transpor ou se sobrepor às outras pessoas, então o teu sentimento para com essa prática do bem anula essa prática do bem como sendo válida para algum tipo de desenvolvimento espiritual, porque é uma prática do bem recheada do desejo de aparecer. Aí dá ruim com força. Enfim, graça e paz, amanhã tem mais, vamos juntos aí passear no livro de Romanos em nome de Jesus.